Espera aí mais um minutinho, o pessoal chegar para a gente ir iniciando. Depois, quem for chegando, vai pegando aí o bonde andando. Esse povo tá com preguiça, já tá em clima de São João, é? Bom dia, Egito. Bom dia, Patrick. Tudo bom? Boa. Bom, vamos iniciar e quem for chegando vai pegando a aula aí. Bom, a gente vem falando aí, né, da história, a gente falou ali do primeiro reinado, período regencial, e em conversa com Cristóvão e com Merijane, eles me pediram para, uma vez por bimestre, eu falasse um pouquinho sobre artes. Eu já ministro em outras escolas, né, a disciplina tanto de artes como de filosofia e, eventualmente, de sociologia. E por que isso? Porque, eventualmente, cai questões de arte no Enem, tá? Até porque a disciplina de artes, né, ela tá lá na BNCC como prova, como parte, ela pode cair como parte da prova de linguagens, tá, e códigos. E aí o aluno ele tem que dominar os conceitos de arte, né, muitos que vocês veem ainda no ensino fundamental, então é mais relembrar algumas coisas e partir de um ponto de vista agora mais, entre aspas, tá, técnico e tal, discutir algumas técnicas que talvez não sejam discutidas lá no ensino fundamental. Então, a ideia é que vocês possam dominar esses conceitos de arte para poder saber interpretar os trabalhos artísticos, tá? Para poder fazer a diferença e melhorar né, a situação lá em linguagens. Então, segundo o governo federal, é importante que o candidato tenha conhecimento sobre as principais vanguardas artísticas e saiba relacionar as obras ao contexto histórico em que foram produzidas, levando em conta aspectos sociais e econômicos, tá? Então, isso que é importante. Então, um dos exemplos das coisas que são abordadas no Enem, do ponto de vista das artes, porque a gente pode ver também, pode ver artes tanto na área de linguagens, artes em história, artes em geografia, artes em sociologia, como já caiu, né? Já caiu relacionado à história. Então, vocês têm que estar com essa sensibilidade, tá? E, e por quê? E por que isso é importante? Porque muitas vezes você domina o assunto, mas por cair uma imagem, por cair uma charge, alguma coisa relacionada à arte, você acaba errando uma questão. E a gente sabe que um erro em uma questão no Enem faz uma diferença cabal na situação. Quais são os assuntos mais recorrentes em relação a, a artes no Enem? O mais comum, o que mais caiu, principalmente nos últimos anos, arte contemporânea, tá? Então, já caiu body art, né? Já caiu integração entre linguagens. Desculpem, não se preocupe não, tá? A aula aqui Saúde. é nada, é doença. Só espero que não seja corona. De boa. Ainda bem que a aula é virtual, para não pegar em vocês. Então, arte digital, performática, hip hop, grafite, tá? Que está dentro
das discussões sobre arte contemporânea, as vanguardas artísticas europeias, que aí a gente percebe uma vinculação muito forte com a história, tá? Porque é imprescindível que a gente possa conhecer essas correntes artísticas para vinculá-las a momentos históricos. Então, por exemplo, a gente fala sobre, num segundo momento, a gente vai falar sobre expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, né? Então, por exemplo, cubismo, eu falar do mundo contemporâneo e não falar de um Salvador Dalí, de um Pablo Picasso, né? Ele tem uma obra de Pablo Picasso que está na sede da ONU, Guernica, enfim. Então, a gente sabe que tem uma situação histórica ali envolvida. Então, uma obra de arte ela pode vir dentro de um contexto histórico, certo? O modernismo, que aí é um assunto que vocês verão aqui comigo uma vez, né? Lá no terceiro bimestre, mais ou menos, a gente vai falar sobre modernismo. A gente fala ele tanto na história, vai falar aqui um pouco também do ponto de vista artístico e vocês veem também na literatura. E é um assunto que quase, tipo, de 2013 para cá, caiu pelo menos umas 5 vezes. Né? Então, é um assunto que é importante, tá? E história da arte, relacionada a fotografias, óperas, já caiu cerâmicas, xilogravura, colagem, enfim. Então, a ideia é que em cada bimestre a gente possa pegar uma aula e tratar de uma temática. Eu vou elaborar um materialzinho para vocês sobre cada um desses aspectos de artes, tá bom? E, como eu disse, é uma disciplina que é muito importante para a gente poder fazer essa vinculação com, com as outras disciplinas, tanto em linguagens como na área de humanas, tá bom? Então, falando de arte contemporânea, tá? Inicialmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é já não fazer uma confusão com a história, certo? Por quê? Por conta da temporalidade. Quando a gente fala de história contemporânea, eu estou falando do que acontece, dos eventos históricos que ocorrem após o que? Alguém lembra ainda ou não? Após a Revolução Francesa. Né? Então, tudo que vem a partir de 1789, início da Revolução Francesa, é considerado como história contemporânea. Quando a gente vai para as artes, certo? É o que acontece a partir da segunda metade do século XX, portanto, a partir dos anos 1950, tá bom? É, a arte contemporânea também pode ser chamada de pós-moderna, certo? Lembrando, e aí é para a gente perceber também essa importância na história, tá? Que nós temos várias formas de artes, tá? Então nós temos normalmente, tá? 7 maneiras de dividir as artes. As 7 clássicas seriam arquitetura, mas a arquitetura é arte? Sim, é considerado arte, tá? Escultura, pintura, música, literatura, dança e, por fim, o cinema, tá? E aí atentem, por quê? Porque essas formas de arte, tá? A gente tem essa vinculação
da arte com a história. A arte ela é resultado de um processo histórico. Por isso, tá? Que a gente também aborda nesse contexto aí. Então, essas séries. Então, a arquitetura cai também. Então, a arquitetura também pode vir vinculado à história. Se eu falar, por exemplo, das catedrais góticas, se eu falar do estilo barroco, se eu falar da construção de Brasília, tá? Então, são obras, é arquitetura, ou seja, é uma forma de arte, mas que tem uma vinculação com a história, certo? Então, por isso que é imprescindível que a gente faça esse tipo de análise da arte. Então, como eu falei, essa arte contemporânea, tá? Ela surge como uma nova forma de produzir e apreciar a arte, tá? Até hoje a gente tem várias divisões dentro dessa arte moderna, tá? E a ideia da arte moderna é aliar essas coisas que a gente vê, tem no cotidiano, tá? Ao universo artístico. E a arte contemporânea, muitas vezes, ela tende a unir diferentes linguagens. Um dos exemplos de questões que caiu no Enem foi, eu acho que 2018, se eu não me engano, ou foi 17. 18, foi 2018, que caiu uma questão que abordava arte contemporânea, que eles falavam, não sei se alguém conhece, de uma banda trupe chamada Teatro Mágico. Então, eles abordaram, então aquilo era uma questão de arte, tá? No mesmo ano também, de 2018, caiu uma questão sobre fotografias, certo? Então, por isso que é importante. Então, voltando, né, para a discussão, então, hoje, tá? Essa arte contemporânea, essa multi-universo, certo? Essas diferentes linguagens que são utilizadas pela arte contemporânea, a gente pode perceber em várias. Outra coisa que é importante quando a gente fala ali é que a arte contemporânea, ela muitas vezes ela vai tratar dentro de uma lógica interacionista e não só contemplativa, né? E qual seria a diferença de uma arte contemplativa para uma arte interativa? Pelos nomes dá para a gente ter uma ideia, né? Então, tipo, vamos pegar exemplos. Quando vocês forem lá em Paris, que entrarem lá no Museu do Louvre, que forem ver a Mona Lisa, vocês vão poder tocar nela, interagir com ela? Não. Não. Pelo contrário, meu amigo, você vai ver numa distância do caramba. É um quadrinho que é desse tamanho assim, né? Que é super frustrante você conhecer a Mona Lisa, na verdade. Então, se você não pode interagir. Mas já aqui na arte contemporânea, muitos dos artistas, eles interagem, eles fazem com um dos objetivos é fazer com que o público possa interagir com a sua obra. Então, tipo, às vezes o cara vai botar uma escultura e uma lata de tinta do lado, para uma pessoa que chegar, pegue, sei lá, mele a mão e passe na escultura, que o cara sente numa cadeira, que o cara suba uma escada, enfim. Então, a arte contemporânea ela tem muitas vezes esse viés interacionista. Então, a interação entre o público e a arte, tá? Que numa arte mais clássica, isso não existe. A arte vai ser mais contemplativa. Então, ó, a gente pode considerar, como eu disse, essa arte contemporânea que começa a ser muito mais forte, principalmente nos Estados Unidos, tá? A partir dos movimentos da chamada pop art do minimalismo, certo? E a partir dali se espalha pelo mundo. E aí, diferente do que a gente tinha em outros momentos, né? A gente já está falando ali de década de 1950, 1960, então a velocidade com que há essas interações
é muito mais rápido. Então, a arte contemporânea é uma arte mais célere, é uma arte mais dinâmica, é uma arte que se espalhou muito mais rapidamente, muito mais facilmente pelo mundo, tá? E a gente tem que entender, o contexto ali de 1950 é um mundo pós-Segunda Guerra, é um momento de forte globalização, fortalecimento daquela dicotomia de capitalismo, socialismo, certo? E aí, dentro dessa lógica, óbvio que a indústria cultural, ela sofre muitas transformações, tá? E que vão respingar no que a gente chama hoje de arte contemporânea. Então, dentro da arte contemporânea, o que mais vai ser valorizado são as ideias e o processo, tá? E não necessariamente o resultado final, tá? Então, assim, eles buscam, muitas vezes, fazer com que as pessoas reflitam sobre o mundo, sobre a arte, tá? Então, é quando a arte ela começa a se aproximar da vida comum, certo? Um dos expoentes mais conhecidos da pop art, tá? Foi o Andy Warhol, tá? Esse cara, ele retratava várias figuras, ele era um fã, né, por exemplo, de algumas figuras icônicas e tal, como Jacqueline Kennedy Onassis, Marilyn Monroe. E aí tem uma imagem que ele cria de Marilyn Monroe que ela é extremamente icônica, tá? E que mostra como ele tratava aquela situação, tá? Como ele tratava e como ele criou um novo tipo de arte. Deixa eu pegar aqui só para vocês verem e a gente vai perceber que até hoje muito é utilizado a, a pop art. Então, o pessoal que geralmente quer dar um ar mais vintage e tal, em alguns objetos, em alguns cardápios, a gente vê muito em lojas, tá? É, esse tipo de arte, né? Pelo menos aqui em João Pessoa a gente vê muito, a gente consegue visualizar muito esse tipo de arte, tá? Deixa eu só para vocês virem, tá? Essa obra que é muito famosa do Andy Warhol. Cadê? Aí ele ficou muito famoso também, tá? Por pintar latas de feijão nos Estados Unidos. Então foi o que deixou ele mais famoso, a lata de feijão dos chamados Campbell's, né? Foi o que deixou de sopa, né? Que deixou ele mais famoso. Pronto, achei aqui. Deixa eu compartilhar aqui só para que vocês possam ver essa imagem da Marilyn Monroe, tá? Então, ó, aqui é a Marilyn Monroe. Isso é uma das características da pop art. Então, geralmente se pega uma foto de alguma personalidade, certo? E se cartooniza ela e coloca com aquelas características ali daqueles quadrinhos que a gente tem na década de 60. Se você precisar depois quadrinhos do Batman e tal, desse período, a gente vai ter muito essa característica aí de cores e tal, bem fortes. E vai ser uma característica do Andy Warhol. E aí, ó, aqui é a lata, tá, que eu falei de sopa, que foi justamente o que deixou ele conhecido, certo? Bom, então isso é um dos exemplos, tá? Que é a pop art. E tem o que eu falei do minimalismo. Então, essa ideia do minimalismo é o cara chegar e botar tipo uma cadeira e dizer que aquilo ali
é a arte dele. Colocar um abajur. Aí, tipo, tá, o que é que aquele abajur vai simbolizar? Então, o artista pode querer que você vá lá e acenda o abajur, simbolizando um momento que você está perdido, que você está na escuridão, e você vai lá e o ato de você ligar é você buscando a luz, é você tendo acesso à luz. Então, pode ser isso aí, ou seja, é uma arte interativa, é uma arte simples, tá? Minimalista, tá bom? Então, muito da arte contemporânea que a gente percebe hoje tem muita inovação tecnológica, a gente percebe utilização de mídias, tá? De aspectos lá digitais hoje na arte, né? E um dos exemplos disso que a gente tem são as obras ultra-realistas, né? Então, um dos objetivos ali dos artistas é fazer o mais real possível. Quem já assistiu filmes que a gente que se trabalha com isso, como Tintin. Então, você tem imagem meio caricaturizada, mas você vai ter alguns objetos ali que vão se semelhar com a realidade, tá bom? Então, um dos, um dos, um dos mais questionamentos feitos em relação à arte moderna é se perguntar muitas vezes o que é arte, né? Então, o que é arte? Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, tipo, mas isso aqui para mim não é arte, mas você pode não considerar, mas outra pessoa pode ter uma percepção sobre aquele objeto, sobre aquela tela, enfim, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma, um reforço dessas ideias, tá? Da arte contemporânea, principalmente a partir de um chamado Manifesto Neoconcreto, de 1959. E aí a gente tem escritores como Amílcar de Castro, Ferreira Goulart, Reinaldo Jardim, tem artista plástico como Ligia Clark, Franz Weismann, Ligia Pape, tá? Hélio Oiticica, que vai, enfim, que vai ser um dos maiores nomes também, tá? Da geração mais atual, a gente já tem um Romero Brito, certo? E aí tem vários exemplos que a gente pode ter, né? Então, tem a coisa alguns artistas que são muito conhecidos aí nesse mundo da arte contemporânea. O grupo Fluxus, que trabalhava com a ideia de uma arte vinculada ao corpo, né, das pessoas, e aí tem pessoas, tem representantes de todo mundo, tá? Tanto que uma vez se definiu esse movimento que é o seguinte, é tipo, é um modo de fazer as coisas, é um modo de viver, é um modo de morrer, enfim. Então, eles vão pegar e vão interagir com, com a arte. Outra, Marina Abramovic, que uma das principais artes dela, né, uma das principais performances, a arte performática dela, foi quando ela pegou numa galeria, colocou uma mesa, ficou sentada de um lado, né? E aí as pessoas vinham e sentavam do outro e ficavam ali se olhando. Pronto, para ela, aquilo foi uma forma de contemplação da arte, né? O brasileiro Hélio Oiticica, que trabalha muito com com performance, que trabalha com esculturas, e ele é muito famoso por trabalhar muito colorido, tá? A Rosa Paulino, que trabalha uma coisa mais de contestação, da violência contra a mulher, enfim, ela traz esses questionamentos. E Bansky, que ele traz o modo que é o stencil, né? Que ele pega, o stencil é quando você pega tipo um papel, recorta lá e faz tipo um grafite. Você coloca na parede e você bota o spray lá por cima e vai sair ali a imagem, tá? Bom, dentro desses movimentos da arte contemporânea, existem algumas correntes. Tem a arte conceitual, tá? Nessa ideia, nesse
tipo de arte se valoriza, a valorização é pela ideia, ou seja, o conceito que tem por trás, em oposição à forma. A forma é o que menos importa, tá? Então, a ideia de criar questionamentos por meio da arte, tá? Teve um dos exemplos que, que tem de arte conceitual, que é um quadro chamado de $0, né? Que simbolizava um momento de alta inflação, de desvalorização da moeda, enfim. Então tem um conceito por trás daquela arte, tá? Então não é a arte pela arte, é fazer com que as pessoas possam questionar, com que as pessoas possam analisar um aspecto daquele momento histórico com aquela realidade, tá? A arte povera, que surge principalmente na Itália, tá? Essa palavra povera significa pobres e tal, que seriam a utilização de materiais acessíveis, como se fosse assim, uma reutilização, uma reciclagem, e a ideia de pegar esses materiais e transformarem, criar uma nova estética para eles, tá? Então, a intenção daí é reutilizar os materiais. E isso serve para fazer o quê? Uma crítica ao consumismo, à indústria, ao sistema capitalista que acaba intensificando esses desejos consumistas em nós, tá? Então, por isso que eles vão ter essa característica. A performance, tá? Que começa também a partir da década de 60, 70, e dentro dessa ideia, dessa linguagem artística, é muito misturada a outras formas de expressão. Então, ele utiliza seu próprio corpo como material, tá? Para a realização do trabalho. Teve uma experiência, uma forma de arte que foi feita que um artista ela se colocou lá de pé em uma galeria e aí as pessoas poderiam fazer o que quisessem com ela. E aí teve gente que bateu, teve gente que tentou fazer ela rir, teve gente que rasgou a roupa dela, né? Então foi bem intenso, ou seja, ela utilizou o corpo dela para fazer a arte, tá? Então a ideia, tá, é que aquelas ações elas aconteçam por um breve período de tempo, tá? Então, geralmente, esse tipo de arte performática, ela tem uma duração, certo? Mas mesmo assim, tá? Às vezes ela pode ser feito, né? A performance sendo utilizada, ela sendo fotografada ou gravada e depois ela pode ser passada novamente. O hiperrealismo, que aí se utiliza muitas vezes os meios digitais, enfim, para colocar. O land art, que seria a utilização de arte da terra, enfim, que é utilizar, fazer uma ligação da arte com a natureza. É utilizar os espaços naturais, né, e o que ele oferece para fazer um tipo de arte. Então, um dos exemplos de land art que a gente pode ter é aquelas ilhas de Dubai. São todas ilhas artificiais, tem formato de um mapa mundi, formato de uma árvore, enfim. Então, aquilo é uma forma de land art, certo? A street art, que pega o grafite, enfim, onde a gente vê muito isso. Quem conhece Pipa, né? Tem uma ruazinha lá que o chão ele é todo pintado, tem uma série de palavras. E lá no Rio de Janeiro tem um canto que ele é muito icônico. Quem conhece o Rio de Janeiro, não sei, e conheceu, tá? Que é a escadaria Selarón, que ela é toda feita dos mosaicozinhos, toda colorida, é bem bonitinha. Muita gente que vai ao Rio de Janeiro tira foto lá, né? Então é a ideia do
do street art. Então, geralmente são lugares onde passa muita gente, certo? O body art, que aí é a utilização do corpo como uma forma de arte, como uma linguagem a ser utilizada. Então, ele pode ser utilizado como performance. E aí, geralmente, nos trabalhos artísticos aí da body art, muitas vezes nós vemos que o corpo é utilizado como a ideia máxima, tá? Da arte. E aí pode simbolizar sentimentos como dor, angústia, prazer, certo? Então, é usar o corpo como material e manipulá-lo. Então, a gente pode ter aí desde artistas circenses a coisas como tatuagem, body piercing, que não deixa de ser uma espécie de body art, tá? E aí, falando sobre arte performática e tal, já caiu, né, a questão que eu estava falando para vocês de 2018, que caiu sobre... 2018 foi o ano das artes na prova de linguagem, né? Caíram 3 questões de artes em 2018. Uma que pegava a body art, que era uma mulher, uma pessoa deitada com os espelhos no pé, né? Então, que era justamente a ideia do body art. O que é a body art? Então, basicamente, a ideia era você tem que saber o conceito de body art, que é a utilização do corpo como suporte para a arte, né? Então, é essa a ideia do body art. Caiu as fotografias, que a gente vai falar depois, e outro que entra na categoria de arte contemporânea, certo? Que é a vinculação de vários tipos de arte, né? Que vai simbolizar uma mistura daquela coisa clássica das óperas, porque, óbvio, tipo, a gente não tem uma cultura de óperas no Brasil, né? Então, você não sai de casa dizendo, mãe, eu vou ali assistir uma ópera, né? Até porque, tipo, aqui no Nordeste, você não vai ter acesso a isso. Talvez lá pro lado do Rio de Janeiro e São Paulo, eventualmente, tenha, mas não é uma cultura tão forte do brasileiro. Mas as performances lá desse grupo que eu falei, do Teatro Mágico, eles vêm dentro dessa lógica de óperas, tá? Então os caras pegam a música, aliam a performances, a falas, a textos, enfim. Então é uma vinculação de vários tipos de artes. Então eles têm uma performance circense, que na sua grande maioria, e aí você tem palhaços, você tem aquelas mulheres que fazem acrobacias nas fitas, enfim. Então é uma mistura de várias artes, que isso é uma das formas e é uma das coisas que nós percebemos dentro da arte contemporânea, essa vinculação desse tipo de arte, certo? Então, a arte aqui contemporânea, ela não tem uma preocupação com o final, e sim com os questionamentos, com as coisas que ela vai trazer para o seu interlocutor. Tem uma obra de Yoko Ono, que foi esposa de John Lennon, né? Que é uma escada, e em cima tem um painel assim, com uma lupa, onde você pega a lupa e aí tem um nome bem pequenininho lá, Yes. Essa é a arte dela. E aí, o que pode simbolizar aquilo ali, né? Para cada um pode ter uma conotação diferente. Por exemplo, para mim poderia ser que muitas vezes dizer não é mais fácil do que dizer sim. Então, o fato de você ter que subir a escada, pegar uma lupinha e colocar lá, então simbolizaria a dificuldade das pessoas dizerem sim, enfim, tá? Então, essa arte contemporânea ela vem dentro disso. Eu vou elaborar um materialzinho, tá, sobre arte contemporânea para vocês, colocar lá no
no grupo para quem tiver interesse. Como eu disse para vocês, é algo que vem caindo de maneira mais recorrente no Enem, certo? Então, para a gente é importante para que possamos ficar atentos a esse tipo de mensagem, a esse tipo de disciplina, tá? E de interdisciplinaridade que existe dentro das artes, beleza? Deixa eu fazer aqui a chamada aqui rapidinho de quem veio hoje. Não sei por que não veio quase ninguém. O povo tá com preguiça. Vai imprensar a semana todinha. Ana Beatriz. Oi. Ana Clara. Ana Clara. Oh, tá, vi agora. Arthur. Bruna. Oi. Larissa. Oi. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Patrick. Oração. Rebeca. Zac. Zac. Luana. Faltou Maria Eduarda responder. Ah, não, respondeu ali, agora que eu vi. Não sei por que Luana tá por último aqui comigo. Bom, e aí na próxima semana, tá? A gente volta com história e vai responder só, no caso, o próximo capítulo, tá? Que são aquelas questões sobre o período regencial, sobre as revoltas no período regencial, tá bom? Então, vou tentar preparar esse material e mandar, acho que até quinta-feira, para vocês sobre arte contemporânea, para que vocês deem uma olhada, tá bom? Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.